Fala, galera! Hoje vamos falar de um jogador silencioso dentro de campo, mas um verdadeiro maestro do meio-campo. Esse é Ivan Rakitic. Um nome que, para muitos, pode parecer subestimado, mas que para os verdadeiros amantes do futebol, representa a pura essência do esporte. Ele não precisava da capa de super-herói. A sua genialidade estava na simplicidade, na precisão de um passe, na visão de jogo. Toda grande história tem um começo humilde. A de Ivan Rakitic começou longe dos grandes palcos europeus, na cidade de Mölln, na Suíça. Filho de pais croatas que haviam emigrado, o pequeno Ivan cresceu com o futebol correndo nas veias. Desde cedo, ele mostrava um talento diferente com a bola nos pés. Era visível que aquele garoto tinha algo especial. Não demorou muito para que os olheiros percebessem. Aos 16 anos, ele já era considerado uma das maiores promessas do futebol suíço, brilhando nas categorias de base do FC Basel. A estreia como profissional pelo Basel foi o primeiro passo de uma carreira brilhante. Ali, ele começou a mostrar ao mundo seu repertório. Suas atuações chamaram a atenção de clubes maiores, e o destino seguinte foi a Alemanha. O Schalke 04, um gigante do futebol alemão, apostou no seu talento. Mas foi nesse período que ele precisou tomar a decisão mais difícil de sua vida. Uma decisão que não envolvia clubes ou contratos, mas sim o coração. Nascido e criado na Suíça, Rakitic havia representado o país em todas as categorias de base. A seleção principal suíça o esperava de braços abertos. No entanto, suas raízes croatas falavam mais alto. Essa decisão definiu o caráter de Ivan Rakitic. Mostrou um homem que segue suas convicções, que valoriza suas origens e que não tem medo de enfrentar as consequências de suas escolhas. Depois de se firmar na Alemanha, o próximo capítulo da carreira de Rakitic foi escrito sob o sol da Andaluzia. Em 2011, ele chegou ao Sevilha. E foi ali, na Espanha, que ele se transformou de um grande jogador em um verdadeiro líder. O clube passava por um momento de reconstrução, e Rakitic chegou para ser a peça central desse novo projeto. Sua adaptação foi imediata, a evolução foi nítida. A cada temporada, ele se tornava mais importante para o time. Sua visão de jogo e sua capacidade de liderança eram tão evidentes que não demorou para que ele recebesse uma grande responsabilidade. Após a saída de ídolos do clube, o técnico Unai Emery não teve dúvidas. Entregou a braçadeira de capitão para Ivan Rakitic. Ele abraçou a responsabilidade com a seriedade de sempre. Era o primeiro a chegar no treino, o último a sair. Um exemplo para todos os seus companheiros. A temporada 2013-2014 foi mágica. Foi o auge de sua passagem pelo Sevilha. Como capitão, ele comandou o time em uma campanha inesquecível na UEFA Europa League. Com gols, assistências e atuações memoráveis, ele levou o Sevilha até a grande final contra o Benfica. A partida foi tensa, decidida nos pênaltis, e na hora da pressão, quem brilhou? Ele, o capitão. Rakitic converteu sua cobrança com a frieza de sempre e, ao final, teve a honra de levantar o troféu. Chegar ao Barcelona em 2014 era como chegar ao Olimpo do futebol. O time contava com Messi, Neymar e Suárez no ataque. Tinha Iniesta e Xavi no meio-campo. Parecia não haver espaço para mais ninguém. Mas Rakitic não chegou para ser apenas mais um. Ele chegou para ser uma peça fundamental em uma das equipes mais dominantes da história. Sua primeira temporada, a de 2014-2015, foi simplesmente perfeita. Sob o comando de Luís Henrique, o Barcelona conquistou a tríplice coroa, La Liga, Copa do Rei e a tão sonhada UEFA Champions League. E Rakitic não foi um mero coadjuvante. Ele foi titular absoluto. O croata deu um equilíbrio vital ao meio-campo. Enquanto Iniesta cadenciava e criava, Rakitic oferecia intensidade, chegada à frente e uma recomposição defensiva crucial. Os títulos continuaram a chegar. Durante seus 6 anos na Catalunha,
Rakitic empilhou troféus. Foram 4 títulos do Campeonato Espanhol, 4 Copas do Rei, um Mundial de Clubes e a já mencionada Champions League. Ele era uma peça de confiança para todos os treinadores que passaram pelo clube. Sua consistência era impressionante. Jogo após jogo, ele entregava um nível altíssimo de performance. Marcou gols importantes, deu assistências decisivas e, acima de tudo, foi o motor que permitiu que o trio MSN brilhasse com tanta intensidade. Todo grande jogador tem aquele momento que define sua carreira. Aquele instante que fica eternizado na memória dos torcedores. Para Ivan Rakitic, esse momento chegou no dia 6 de junho de 2015, no Estádio Olímpico de Berlim. Era a final da UEFA Champions League. O adversário era a Juventus, um time forte e experiente. A tensão estava no ar. O mundo inteiro assistia. E logo aos 4 minutos de jogo, o Barcelona construiu uma jogada que parecia uma sinfonia. A bola passou pelos pés de Messi, Jordi Alba, Neymar, Iniesta e, finalmente, chegou para ele. Ivan Rakitic. Com a calma de um veterano e a precisão de um cirurgião, ele apenas empurrou a bola para o fundo da rede. Gol do Barcelona. O primeiro gol da final. Foi um momento de êxtase puro. Rakitic correu para a torcida com os braços abertos, celebrando o gol mais importante de sua carreira. Aquele gol teve um peso histórico gigantesco. Ele se tornou o primeiro jogador na história a conquistar a Europa League em uma temporada e a Champions League na temporada seguinte como titular em ambas as finais. Ele não sentiu o peso da camisa do Barcelona nem a pressão de uma final de Champions. Pelo contrário, ele brilhou no maior palco possível. O jogo terminou com a vitória do Barcelona por 3-1. A tríplice coroa estava garantida. E o nome de Ivan Rakitic estava gravado para sempre na história daquela conquista. Se a carreira de Rakitic nos clubes foi repleta de títulos, sua jornada com a seleção da Croácia foi marcada por uma paixão e uma entrega emocionantes. Desde que escolheu defender o país de seus pais, ele se tornou um pilar da equipe. Ao lado de Luka Modric, formou uma das duplas de meio-campo mais talentosas e inteligentes do futebol mundial. Juntos, eles eram o cérebro e o coração de uma geração dourada que sonhava em levar a Croácia ao topo do mundo. E na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, esse sonho quase se tornou realidade. A campanha da Croácia naquele Mundial foi uma das histórias mais bonitas do esporte. Um país pequeno, com pouco mais de 4 milhões de habitantes, desafiando os gigantes do futebol, e Rakitic foi fundamental em cada passo dessa jornada. Ele não era apenas o craque, ele era o guerreiro. Jogou todas as partidas, correu incansavelmente e mostrou uma resiliência impressionante. A Croácia passou por 3 prorrogações seguidas no mata-mata, contra Dinamarca, Rússia e Inglaterra. E em 2 delas, a decisão foi para os pênaltis. E quem estava lá para bater o pênalti decisivo? Ivan Rakitic. Contra a Dinamarca, nas oitavas, e contra a Rússia, nas quartas, a responsabilidade caiu nos seus pés. Com a vaga na próxima fase em jogo, ele caminhou até a marca da cal, com uma tranquilidade assustadora. Nas 2 ocasiões, ele deslocou o goleiro e marcou o gol da classificação. A Croácia chegou à final. Um feito histórico, inédito para o país. A decisão foi contra a poderosa França. Apesar da derrota, a campanha foi celebrada como uma vitória. Depois de 6 anos de glórias no Barcelona, um ciclo se encerrou. Em 2020, Rakitic sentiu que era hora de voltar para casa. E sua casa, no futebol espanhol, era Sevilha. O retorno ao Sevilha foi carregado de emoção. Ele não voltou como uma estrela em fim de carreira, mas sim como um líder experiente, pronto para ajudar o clube que tanto amava. A torcida o recebeu de braços abertos. O filho pródigo estava de volta. E ele rapidamente mostrou que sua classe e sua inteligência continuavam intactas. Voltou a ser uma peça importante no meio-campo
orientando os mais jovens e ditando o ritmo do time. Em sua segunda passagem pelo Sevilha, ele acrescentou mais um capítulo vitorioso à sua história com o clube. Na temporada 2022 a 2023, ele foi novamente fundamental na conquista de mais um título da UEFA Europa League. Era a 7ª taça do Sevilha na competição e a segunda de Rakitic com a camisa do clube. Foi a maneira perfeita de coroar seu retorno. Mesmo mais experiente, sua qualidade no passe, sua visão de jogo e sua liderança continuavam a fazer a diferença. No início de 2024, após uma trajetória lendária na Europa, Rakitic decidiu buscar um novo desafio. Ele se transferiu para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. Foi uma mudança para um futebol diferente, uma nova cultura, um último capítulo em sua carreira profissional. Foi uma forma de experimentar algo novo antes de pendurar as chuteiras. Finalmente, no início de 2025, o anúncio que nenhum fã de futebol queria ouvir chegou. Ivan Rakitic anunciou sua aposentadoria dos gramados. Quando olhamos para a carreira de Ivan Rakitic, hoje, em 28 de julho de 2025, vemos muito mais do que apenas números e títulos. Vemos um legado, o legado de um jogador que personificou a inteligência em campo. Ele nos ensinou que nem sempre é preciso ser o mais rápido ou o mais habilidoso para ser um dos melhores. Seu legado também é sobre liderança. Uma liderança silenciosa, baseada no exemplo. Ele não precisava gritar ou gesticular para ser respeitado. Em todos os clubes por onde passou, do Basel ao Sevilha, do Barcelona ao Al-Shabaab, ele foi uma referência positiva. Um companheiro leal e um profissional exemplar. Para a seleção da Croácia, ele foi um herói nacional, um dos pilares da geração mais vitoriosa da história do país. Um líder que inspirou milhões de pessoas com sua garra e seu amor pela camisa. Rakitic deixa como herança a prova de que é possível alcançar o topo sendo fiel a seus princípios. Tudo isso mostra um homem com valores sólidos, que sempre colocou o coração e a família em primeiro lugar. Ele não é apenas uma inspiração para jovens jogadores que sonham em ser como ele, mas também uma inspiração para todos nós. Uma lição de que o sucesso construído com trabalho duro, respeito e inteligência é o mais duradouro. O futebol sentirá falta de sua elegância, de seus passes milimétricos, de seus chutes potentes e de sua presença tranquilizadora no meio-campo. Ivan Rakitic não foi apenas um jogador de futebol. Ele foi um artista, um estrategista, um líder. Um gigante que, muitas vezes, preferiu atuar longe dos holofotes, mas cuja luz brilhou intensamente em cada gramado que pisou. Sua história está completa, e ela é uma das mais bonitas que o esporte já nos contou. Obrigado por tudo, Rakitic. O futebol agradece. Valeu, galera. Até a próxima.